Fala aí, galera, eu sou o Nuvem e sejam bem-vindos ao meu canal. E, cara, acho que se você clicou nesse vídeo, você veio porque você viu a thumb e você deve estar querendo saber qual é o segredo. Mas eu acredito que você já saiba desenhar, então provavelmente ou tem interesse, certo? E, cara, eu não vou mentir pra você e vou direto ao ponto. O segredo são as formas. Tô jogando limpo com vocês. O segredo são as formas. Mas não é só formas, porque isso diversos youtubers vão falar pra vocês, diversos mestres aí de desenho vão falar pra vocês, não, você tem que saber formas geométricas e tudo mais. Mas e aí? É só isso? É só saber? Cara, não é só você saber, é você saber como estudar elas, como você tem que estudar elas. Esse é o segredo pra você aprender a desenhar qualquer coisa. De fato, você sabendo as formas geométricas, você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Só que para isso você tem que saber como estudar elas. Eu acho que isso é a maioria das pessoas que geralmente fazem vídeos, tutoriais, não ensinam. E não me leve a mal, mas eu não tô aqui para te ensinar a estudar, porque não sou um professor nem nada. Mas eu posso te dar algumas dicas e talvez isso te ajude, explicando como é que foi, né, o meu processo. Bom, falando do meu processo e como eu entendi isso, né, tendo um guia fica mais fácil. Tendo um guia pra explicar como você tem que estudar da maneira certa, cara, foi isso que me ajudou, entende? Recentemente eu comprei um curso do Brush, né? Um curso muito bom de formas geométricas, né? Desmistificando formas é o nome do curso. E, cara, foi uma parada que só abriu minha mente, porque, tipo, grande parte do que eu tinha ali no curso eu já sabia. Só que eu não sabia a forma certa de estudar. Eu desenho há muito tempo, mas, cara, eu só fui realmente entender como estuda da forma certa, básico, nesse curso. Que o Gui é um baita de um professor. Vou botar alguns exemplos aí na tela para vocês verem. Algumas semanas praticando só essa etapa, que é uma das etapas do curso dele, né? As formas geométricas. Cara, isso foi, tipo assim, absurdo pra mim. Me deu uma baita evolução. E eu vou compartilhar um pouco com vocês como realmente aprender a trabalhar a parte das formas geométricas. Primeiro a gente tem que saber que algumas das formas principais são o círculo, o quadrado, o cilindro e o cone. O triângulo também entra, mas dessas 5 formas, a principal, as duas principais são o quadrado e o bola. Quadrado e bola. Quadrado e o círculo. Eles, digamos que são as formas reis do mundo das formas, né? Círculo é a rainha e o quadrado é o rei. Aí a gente começa a perceber umas diferenças. Quando a gente vai desenhar cada uma das formas, vamos começar pelo quadrado. O quadrado, ele é tridimensional, certo? A tridimensionalidade dele acaba fazendo com que você consiga trabalhar ângulos de uma forma melhor. Dependendo do ângulo que você vai fazer o quadrado, ele vai estar numa perspectiva diferente. Esse já é um diferencial absurdo do quadrado. E dependendo do ângulo que você colocar ele, você vai ter uma silhueta. Você vai ter uma silhueta diferente. E, cara, o quadrado ele é a base principal. Por que as pessoas falam tanto do quadrado? Por causa da tridimensionalidade dele, você consegue estudar ângulo de uma forma totalmente melhor, porque você consegue trabalhar a parte da silhueta muito bem nele. Saca? Tipo, se tiver um ângulo X, você pode, para dar um volume nele, é isso, o quadrado ele é muito bom para trabalhar volume. Para você trabalhar o volume nele, você tipo faz um sombreamento bem leve. Você só pinta uma parte de escuro e você já tem um volume. Já no círculo, ele é diferente. Ele, você também vai trabalhar essa questão do ângulo, das silhuetas. Só que o volume, o círculo, ele não é uma coisa fácil trabalhar, entre aspas. Em tese é fácil, mas o quadrado ele dá uma profundidade melhor. Porque o círculo ele é completamente arredondado. E você trabalhar volume em algo arredondado é diferente de algo mais plano. O quadrado ele é excelente. Porque como você consegue trabalhar volumetria nele, já logo de cara. Não só volumetria, mas perspectiva, já logo, porque o quadrado ele é excelente para trabalhar perspectiva. Cara, ele acaba sendo uma ótima base para diversas coisas, como, cara, fazer cabeça,
O pessoal mais usa o quadrado como uma base pra você fazer cabeça no início, saca? Antes você aprender anatomia e tudo mais, mas, cara, tipo, ele é perfeito porque você consegue trabalhar a volumetria, consegue trabalhar os ângulos de cada parte da cabeça dele. Então, o quadrado, ele é excepcional. E de verdade, recomendo muito você começar com o quadrado. Vou estudar a cabeça, mas não é o foco desse vídeo. O vídeo são as formas. E voltando para as formas no contexto geral, cara, bom, vamos dizer que cada forma vai ter um eixo. O que seria esse eixo? Vamos lá. Os eixos é basicamente você entender como aquela forma funciona na parte de dentro. Você vai fazer um eixo. Eu vou deixar um exemplo aqui. Você vai construir um eixo. E com esse eixo, você vai ver que, tipo, caraca, eu tô trabalhando a tridimensionalidade da forma. Eu consigo. Você sabendo como é que ela é por dentro, vamos dizer assim, trabalhando esse eixo, cara, você automaticamente vai conseguir distinguir e trabalhar ângulo e perspectiva. Por quê? Você tendo essa tridimensionalidade do objeto, você dá uma profundidade para ele. Então, beleza, a gente tem o eixo. Agora o que a gente precisa? O vetor. O que é o vetor? Na física, o vetor ele indica uma reta. Talvez eu esteja errado, talvez não. Eu vou dar uma pesquisada nisso. Mas eu vou deixar o conceito aí na física. Cara, aqui não é diferente. Vamos dizer que o vetor, simplificando, ele vai indicar uma linha de segmento, uma reta para onde o teu desenho está apontando. Essa reta vai ser o ângulo em que você vai estar trabalhando seu desenho. Digamos, eu faço o meu eixo. Beleza, fiz o eixo do meu objeto. Agora, para onde eu quero que esse objeto esteja apontando? É aí que entra o vetor. Com isso, eu consigo trabalhar o ângulo dele. Ou seja, para onde aquele objeto vai estar virado, basicamente. Não só isso, também eu posso trabalhar a parte de perspectiva através desse ângulo e desses eixos. Por quê? Eu já sei ter a dimensionalidade, como é que o objeto ele é por dentro. Eu já tenho o vetor, eu posso apontar para onde eu quero que meu objeto esteja virado. Então, consequentemente, no exemplo do quadrado, automaticamente já estou trabalhando perspectiva. Você aprendendo formas, você automaticamente aprende várias outras partes. Você trabalha perspectiva, você trabalha composição do claro e escuro, que é, resumindo de uma maneira que você possa entender melhor, é você trabalhar a sombra e luz no desenho. Sabe, a parte que é iluminada e a parte que é escura, que geralmente vai indicar a direção pela qual o objeto está apontado. Olha quanta coisa você pode fazer aprendendo as formas. Opa, pera aí, cara. Antes da gente continuar o vídeo, faz o seguinte, deixa aquele like maroto, pô. Qual foi, filhão? Deixa um likezinho, vai custar nada. Deixa um like, se inscreve no canal, compartilha, deixa um comentário. Isso aí ajuda pra caramba. E é isso aí, valeu, mano. Bora voltar pro vídeo. Depois de a gente aprender essa parte de eixos e vetor e trabalhar bastante ela, consequentemente, a gente vai acabar trabalhando perspectiva, mas não é o foco por agora. Mas você já vai ter uma base para quando você for estudar perspectiva, se quiser. Depois, é primordial que a gente aprenda a distorcer essas formas. E os eixos, eles vão nos ajudar muito nisso. Porque você, virando o eixo da direção que você quer, você pode deformar essa forma. Tipo, vamos pegar o cilindro. Como é que a gente faria para deformar essa forma? Mudando o eixo dela. Como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer um eixo em forma de espiral, certo? Primeiro a gente faz o cilindro, faz o eixo normal. Depois a gente inverte esse eixo e faz uma espiral. Ou você pode fazer uma espiral direta. Com base nessa espiral, eu posso ir distorcendo ele, fazendo dobras. A mesma coisa com o círculo. O círculo, ele é bem melhor para distorção porque você pode trabalhar partes planas dele, são as partes, vamos dizer que são lisas, você pode distorcer ele, você pode amassar ele, pode fazer diversas coisas. A mesma coisa com o quadrado, só que o quadrado, geralmente, ou você achata ou você estica ele, já que ele é uma base muito sólida e plana. Não tem... Trabalhar distorção nele é um pouco mais difícil, não quer dizer que não dê, é um pouquinho mais complicado. Eu vou deixar alguns exemplos de como a gente pode estar distorcendo essas formas. Depois de você ter distorção de formas, primeiro, a gente vê quais são as formas principais. Depois,
trabalha os eixos e vetores dela. Depois, você começa a trabalhar a distorção. Depois que você treinou bastante isso, e o segredo e a chave para isso, agora é você treinar constantemente, você aplica isso criando coisas da sua imaginação. Tipo, cria objetos imaginários, formas imaginárias. Ou só vai juntando uma forma com outra e vai criando uma coisa maluca, tá ligado? Deixar um exemplo aí. Tipo, isso aqui. Cara, depois que você tiver esse domínio das formas, você vai estudar o objeto de uma forma completamente diferente. Não só objeto, mas depois quando você estiver avançando para estudar como estruturar um corpo e tudo mais, você vai ver que sabendo como controlar as formas, você vai ter uma noção muito melhor de como fazer qualquer coisa. Anatomia, objetos, cenário, sabe? Porque você vai ter uma boa base com perspectiva. Então é isso, galera. Essa é uma dicas para fazer formas. E uma dica que eu daria para vocês é organiza tudo num caderno. Tem um caderno de estudos, um caderno que você pratica, que você faz as suas anotações, e tenha um segundo caderno que você põe em prática todos esses estudos, tá ligado? É importante você anotar e estudar, porque vai gerar memória muscular, saca? Eu tenho um caderno desse, vou até mostrar pra vocês. Esse aqui é o meu caderno. Esse é um caderno de pesquisa, ele é totalmente diferente. Quer dizer, não necessariamente, ele é um caderno de pesquisa, então eu faço diversas anotações. Como vocês podem ver no vídeo, eu já estudo desenho há um tempo. Esse caderno era quando eu fazia o curso de pintura, de design. E aí tem teoria das cores, aí tem alguns trabalhos meus. E cara, o caderno é bem grande, mas onde você trabalhar num caderno grande é que é bom pra você detalhar mais. E tem bastante espaço. Então isso é algo bom, mas eu recomendo mais que você tenha um caderno mais tranquilo, mais simples, pra você trabalhar no início. E também é custo-benefício. Mas depois de um tempo, eu recomendo você comprar um A3, porque quando você expande e começa a trabalhar coisas mais detalhadas, sabe, uma composição mais completa no geral, cara, fica uma delícia. E uma dica extra que eu dou, vai dar design de interiores depois que você entendeu formas e tudo mais, você aprendeu quais são os eixos delas, trabalhar o vetor dela, que é basicamente o ângulo da qual ela vai estar direcionada. Você conseguiu juntar elas, você conseguiu distorcer elas. Cara, começa estudando objetos. Primeiro, tenta fazer um objeto ali, na hora, pega o objeto, desenha e simplifica ele com base nas formas que você aprendeu. Tenta ver quais formas tem ali naquele objeto. E vai trabalhando também a tridimensionalidade de cada objeto que você está colocando, cada forma que você está colocando ali naquele objeto. Depois disso, procura... pode ir no Pinterest mesmo e procurar design de interiores. Design de interiores. Procura lá, design de interiores de, sei lá, Game Boy, de uma cadeira, de um tênis, qualquer objeto que você tiver na tua mente, sabe? Tipo uma escova. E estuda, tipo, essa parte é legal porque você vai aprender melhor como funciona aquele objeto e como você já vai ter uma base. Cara, tipo, é literalmente algo que o Kim Jong-un fazia. Pegava aquele objeto, estudava ele e tudo mais. E você vai ver que tipo, você vai criar uma memória muscular, porque você já vai saber formas, e você já vai ter estudado o design de interior daquele objeto. Então ele vai ficar mais profundo, ele vai ficar mais bonito quando você for colocar ele no cenário, quando você for trabalhar alguma coisa assim. E, bom, vou falar um pouco do meu personagem. Esse personagem que eu tô criando, eu criei ele de cabeça. E como vocês podem ver, eu tô trabalhando basicamente tudo que eu aprendi. Isso, só formas, saca? Como ele é um personagem mais cartunesco, eu tenho essa liberdade de deixar ele bem geométrico. E você vê que ele tem bastante curvas, eu trabalho bastante cilindros nele, eu trabalho bastante a parte... Trabalho o cone, saca? Nas pernas, os cilindros, as mãos, trabalho o círculo. Cara, só com isso, olha o quanto de coisa que eu já consegui criar o meu personagem. Olha só o quanto de coisa legal. Olha o tipo de personagem bacana que eu consegui criar. Óbvio que eu tive que pensar do que o meu personagem seria, sabe? Bom, a história dele é que ele é um coelho. Ele é um coelho meio maluco, sabe? Ele não é um psicopata nem nada, mas ele é tipo ele é bem explosivo. Ele faz parte de uma linha de bonecos de pano. Não diria de pano, mas bonecos de lã, talvez. Bonecos de pelúcia. Bonecos de pelúcia. E a pegada dele vai ser tipo aquela pegada daquele filme antigo, que muitos de vocês talvez não tenham visto, que era de uns bonecos de monstro no quarto do moleque. Aí tinha os bonequinhos
exército, os bonequinhos do exército eram do mal, dos monstros eram do bem. E, cara, tipo, dá pra ver nitidamente tudo que eu trabalhei nesse personagem, fui só usando formas, saca? Mas não só usando formas, mas depois que eu tinha uma noção de como cada forma funciona, os eixos, vetores, como distorcer, como juntar elas, cara, isso aí já deu um boom enorme. Então, vou dar uma dica pra vocês, é isso, cara. Trabalhe as formas, estude do jeito certo. Saca? O segredo pra você criar qualquer personagem é saber formas geométricas, mas você saber como estudar elas da forma certa. E, bom, galera, é isso. Queria dizer pra vocês que não façam, quando forem estudar, não estudem de uma maneira obrigatória, faça assim um estudo divertido. No início, talvez seja legal, mas depois de um tempo pode ficar cansativo, porque tipo, vou estar desenhando a mesma coisa, vários ângulos diferentes. Então, a dica que eu posso dar é tipo, vai criando mini bonequinhos, sabe? Tipo um boneco de Natal ou um palhaço, bem simplesinho. Colocar detalhes bem simples e ficar enjoativo. Um olho, uma boca, pra você ter uma diversificação na hora de você estudar só as formas. Mas, cara, se você realmente quer aprender, cara, não tem segredo. Você vai ter que desenhar várias vezes. Não vou te dizer que você vai, nossa, pegar o segredo em um mês. Não, às vezes você vai precisar de 2 meses. Tá? É um processo demorado. Quanto mais você faz, melhor você fica. E você vai estar sempre usando isso. Eu posso trabalhar a perspectiva usando um quadrado. O que todo mundo faz, né? Que era um personagem num determinado ângulo, uma determinada perspectiva. Eu uso um quadrado para fazer a base dele e que perspectiva ele vai estar. E depois eu desenho meu personagem em cima disso, dentro desse quadrado. Entende? Então, cara, estuda direitinho, não se força. Sacou? Não fica estudando que nem um tarado, de meu Deus, não sei o que, porque isso vai cansar tua mente, às vezes vai te desanimar. Então faça do estudo algo divertido e algo que não tem que ser obrigatório. Faça porque você gosta. E eu vou deixar alguns estudos aí pra vocês, algumas dicas, né, uns PDFs aí pra quem quiser baixar. E é isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. E que Deus abençoe vocês.